Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou falar nesse vídeo da Michelle Bolsonaro, que olha, postou dizendo que não vai concorrer a nada em 2026. Será mesmo? Por que ela veio agora falar isso, né, justamente nesse momento em que ela está sendo fritada de todos os lados? Tem um alerta grave aqui de um ex-aliado, gente da casa, que frequentava a casa da família, que está dizendo que se realmente ela decidir se vingar, a coisa pode ficar feia. E eu quero falar um pouco também sobre o rombo da Americanas e o que no meio desse caos eventualmente poderia servir para o Brasil reverter uma privatização criminosa, na minha opinião, que foi feita e que agora tudo isso está envolvendo a Americanas aí, pode ser uma oportunidade, quem sabe, da gente reverter essa privatização. Mas antes eu quero agradecer, nós alcançamos 124 mil inscritos, muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Quem não tiver e puder se inscrever, se inscreva, ativa o sininho, deixa like se gostar do vídeo, mas se gostar, se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. E temos aqui também a possibilidade de quem puder se tornar membro do canal, colaborando aí com R$ 1,99 por mês. Temos ali várias opções, essa é uma delas. Eu agradeço aos membros que já fazem parte desse espaço. Pessoal, é o seguinte, então a Michelle recuou da candidatura após uma ofensiva muito pesada que estava aí fritando a Michelle. Vou falar disso daqui a pouco. E alguém pode pensar assim, como assim recua? Olha, ela vinha curtindo todas essas especulações em torno da sua candidatura em 2026. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Jair, enfim, dos filhos, chegou a dizer que ela, Michelle, poderia ser a candidata à presidência em 2026, dependendo do que acontecesse daqui até lá. Saiu também especulação de que ela seria candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, recebendo em 26, está muito longe, mas enfim, a bênção do Tarcísio, que tentaria uma reeleição, mas vai também que o Tarcísio poderia disputar a presidência. Saiu especulação em torno dela ser candidata no Distrito Federal, tanto ao Senado, ou também a possibilidade dela tentar o governo do estado, já que o Ibanez Rocha, que está afastado nesse momento, tudo indica vai voltar, está no seu segundo mandato, então abre uma possibilidade de um outro nome desse grupo disputar e vencer, e ela provou-se uma boa cabo eleitoral, por exemplo, ao ajudar Damares Alves a vencer a disputa pelo Senado, contra inclusive Flávia Arruda, que era do PL, é bom destacar isso. Flávia Arruda que já saiu do PL, enfim, bateu de frente ali, Flávia Arruda do partido de Bolsonaro, mas Bolsonaro tentou se equilibrar entre todos os candidatos, mas a Michelle fez campanha aberta para Damares Alves, contrariando gente do próprio partido. Então, a Michelle tava aí, né, curtindo essas especulações todas. E aí, claro que quem, né, fica nessa posição, seja assumindo uma pré-candidatura ou curtindo tudo isso que estava girando em torno do seu nome, acaba passando por um processo de fritura gigantesca que aconteceu com ela. Chegou a ser divulgado, por exemplo, eu gravei um vídeo sobre isso, que o Carluxo e o Renan, Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, ambos estavam ali tramando uma espécie de dossiê para, enfim, revelar ao público algo comprometedor. Então, né, isso aqui nem chegou a ser divulgado por eles, porque o que foi divulgado, e claro, né, eles poderiam vazar isso aqui para a imprensa, que guardaria o sigilo da fonte, mas o que foi divulgado semana passada e que causou um enorme desgaste para Michelle, né, nem são conteúdos assim, né, que eventualmente pegariam mal no público evangélico. Inclusive, depois dessa ameaça que foi divulgada aí por alguns portais, foi divulgada uma reportagem do Metrópolis que ouviu funcionários do Palácio do Alvorada que contou coisas absurdas sobre os segredos do Alvorada. E todos eles, de uma forma mais ou menos direta, tinham as digitais ali de Michelle Bolsonaro, mas na minha opinião isso aqui não é algo que foi tramado pelo Carluxo ou Jair Renan, já que acaba expondo também os dois. Foi divulgado que, por exemplo, ela discutia com o Jair Renan, que teve que ser contido pelo pescoço por um dos seguranças, porque o Jair Renan queria agredir fisicamente a Michelle. O Carluxo bateu boca no dia do debate na Globo lá e saiu gritando e chorando no estacionamento porque a Michelle tinha proibido ele de entrar lá no palácio. Teve o dia em que Bolsonaro chutou e arrombou a porta porque a Michelle tinha dito pro funcionário que não era para abrir a porta para ninguém, nem mesmo para Jair Bolsonaro. Teve episódio das carpas que morreram, ficavam ali no espelho d'água, né, que rodeia o Palácio da Alvorada, porque a Michelle pediu para tirar as moedas que as pessoas jogam ali e aí secaram lá. E segundo consta, as carpas morreram. E tem também os episódios aí de suposta rachadinha, caixa 2, de que pessoas estariam levando dinheiro lá para Michelle em envelopes, dinheiro esse sacado
do cartão corporativo, sem falar da amiga, assessora de um ex-senador que perdeu aí tentando a reeleição. Enfim, muita coisa aconteceu e eu nem acho, eu insisto, que isso aqui que foi revelado pelo Metrópolis, gravíssimas, né, revelações ali, tem o dedo do Carluxo ou Jair Renan. Eu acho que tem muito mais coisa para vir pela frente. Inclusive, no dia 4, vejam bem, foi divulgado que o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, afirmou que vai entrar com representações no Ministério Público Federal e na Polícia Federal pedindo a investigação de Michele Bolsonaro após reportagem do colunista Rodrigo Rangel do Metrópolis reunir uma série de denúncias contra a ex-primeira-dama. Costa adicionou que irá acionar o Ministério Público do Trabalho para a apuração de suspeitas de assédio moral de funcionários terceirizados, bem como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Nossa, mas é pepino aqui para todo lado, né, envolvendo o nome de Michele Bolsonaro. E teve uma pessoa que brincou lá no Twitter, né, claro, no tom de brincadeira, porque não é literalmente falando, mas daqui a pouco, no embalo que vai, vou ter que arrumar uma ala, né, na papuda só para a família Bolsonaro, porque todos eles, de uma forma ou outra, são investigados aqui e ali e podem sim, né, dependendo do avanço das investigações e da comprovação de crimes, parar na cadeia. Mas aí o que acontece? Diante de toda essa ofensiva, e tem mais, né? Vamos economizar aqui para o vídeo não ficar tão longo. A Michele decidiu recuar. E aí no dia 6 de fevereiro, quando eu gravo esse vídeo, ela disse que não vai concorrer a nada em 2026. Mas será mesmo? E aí o que aconteceu? Ela foi lá no seu Instagram, nos stories, e escreveu o seguinte: oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo. Bom, mas nenhuma intenção, a gente sabe, essa conversa aqui ela é antiga. Daqui a pouco ela pode mudar de ideia e vai dizer que foi convencida e que as pessoas explicaram a importância da candidatura. Isso aqui é um discurso antigo no meio político. Se ela falar isso, não vai ser a primeira, nem vai ser a última. E no caso dela em específico, que mistura muito religião com política, ela ainda pode até falar que foi um chamado de Deus para que ela assumisse essa missão. Então a gente já sabe que essa história pode mudar rapidamente. Então eu não dou um centavo, né, por essa declaração que ela fez lá no seu Instagram. Agora, por trás dessa declaração aqui, pode estar aí um certo desgaste que ela vem sofrendo, e olha, não é fácil, eu imagino, porque para quem já é político, o couro vai ficando grosso, como ficou o do Jair Bolsonaro, que antes de sair, né, para disputar a presidência da República, já estava aí com 28 anos, deputado federal, tinha sido vereador do Rio de Janeiro. Enfim, então, né, a Michele, que não é, né, política falando, não tem mandato, mas apenas acompanhou o marido ali ainda como deputado federal, depois como presidente, é diferente, né, a forma como cada um reage. Ela pode ter tido essa reação aqui para ver se dá uma diminuída nos ataques que ela vem sofrendo. E detalhe, né, ela está sofrendo essa ofensiva pesada e o clã Bolsonaro só assistindo. Eu não vi nenhuma movimentação dos filhos de Jair ou do próprio Jair em defesa, né, da Michele. A gente está observando aqui ela sendo fritada e o clã Bolsonaro caladinho. Agora, será que ela vai aceitar isso tudo calada? Julian Lemos, ex-deputado federal, ex-aliado de primeira hora de Bolsonaro, depois rompeu, vamos ser justos, postou no seu Twitter e fez um alerta grave. Toda artilharia contra Michele Bolsonaro, coincidentemente, começou após aquela história de Valdemar lançada na política. Claro que Carlos Bolsonaro não iria deixar isso barato. Agora, não se enganem, vejam bem. Mulher, quando se vinga, até o diabo senta para aprender. Anotem, está só começando. E aqui é o seguinte, o Julian Lemos não é qualquer pessoa opinando. Ele sabe do que está falando porque conviveu por muitos anos com a família antes de Jair chegar à presidência. Então, ele, inclusive, tem seus informantes lá dentro. Então, para quem está querendo aí que o negócio pegue fogo, pode ficar tranquilo que vai pegar. Por enquanto, Michele está no alvo, mas baseado no que o Julian disse, pode ser que ela comece a expor os podres aí. Será que vai ser do Carluxo? Enfim, será que ela vai poupar o marido ou vai partir para cima de todo mundo? Então essa novela promete, vamos aguardar os próximos capítulos. E vamos agora falar de uma coisa mais séria. O caso da Americanas, da fraude contábil, que foi revelado e fez com que as ações da empresa despencassem, prejudicando sim muitos investidores, alguns pequenos investidores, que de repente viram suas economias de anos virarem pó. Né? Então isso aqui já foi amplamente divulgado, não vou aqui voltar lá atrás para explicar os detalhes, né, sobre tudo que está acontecendo, mas é necessário deixar aqui algumas reflexões e provocações. Primeiro, em relação ao tratamento dado pela grande mídia aos grandes acionistas, aí o trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira. Porque de duas uma, ou eles não sabiam de nada e são incompetentes, ou eles sabiam e foram cúmplices.
né, e cometeram crimes e tem que parar na cadeia. Então protege a empresa, tenta fazer de tudo para manter os milhares de empregos que a empresa gera. Não sou favorável a você sair, como fizeram com a Odebrecht e várias outras. Então que se tente salvar a empresa, mas quem errou, quem, enfim, estava conivente com isso aqui, precisa pagar, mesmo que seja pessoas aí, os maiores bilionários do Brasil. Mas aqui, a gente observa por que será, né, que esses três estão sendo tão poupados pela grande mídia. Olha, é uma empresa privada e esses três nomes aqui não são os maiores sócios só da Americanas. Eles têm outros negócios, várias outras empresas que são patrocinadoras de grandes jornais. Então, a gente observa toda uma tentativa de trata do caso aqui e ali, mas olha, a imagem dos três vai sendo aí preservada ao máximo. E aí, o Fausto Oliveira, inclusive em artigo para o Disparado, fez uma boa pergunta. Por exemplo, haverá algum tipo de investigação sobre os bonitões Lehman, Sicupira e Teles, 3G? Mesmo que não sejam mais controladores desde 2021, mas ele lembra, ainda são majoritários. Mas a grande dúvida que paira também é, como é que fica a Eletrobras nisso tudo? Por que eu pergunto isso? A Eletrobras foi privatizada no governo Bolsonaro, um governo que se diz patriota, privatizando a Eletrobras, meu Deus. E sabe quem que fez a avaliação da Eletrobras? A empresa de auditoria PwC, a mesma que fez a auditoria e aprovou as contas da Americanas. Dizia que estava tudo ok, de repente aparece um rombo de mais de 40 bilhões. Daí vejam só que coincidência, após a privatização da Eletrobras, em julho do ano passado, o fundo 3G Radar, do trio de bilionários, ficou como maior acionista preferencial da Eletrobras, com 10,88%, né, das ações. 3G Radar é, insisto, do trio, maiores sócios da Americanas. E vejam o que aconteceu depois que eles compraram aqui boa parte da Eletrobras. A AEL, Associação dos Empregados da Eletrobras, afirma que recentemente o Conselho de Administração da empresa, sob influência da 3G Radar, aprovou uma nova política de recompensa de ações e alterou sua política de pagamentos de dividendos. A associação também informou que os executivos da Eletrobras foram agraciados com aumentos de 400% e que houve um novo método para premiar os executivos com uma remuneração variável baseada em ações. É claro que depois da privatização já tivemos aumento na conta de energia, isso aqui é meio que de praxe. Privatiza, aumenta a conta, melhora o salário dos executivos, é o que acontece quase sempre aí. E agora ainda tem aqui o seguinte, ainda tem a Ambev, né, que uns dizem que tem rombo, a empresa nega que tenha rombo, e adivinha quem são os acionistas, os maiores acionistas e nomes fortes dela? O mesmo trio da Americanas e Eletrobras. Sim, eu fui contra a privatização da Eletrobras desde sempre. Na minha opinião, sempre teve algo ali muito suspeito, e agora, com esse escândalo da Americanas revelado, é uma oportunidade a mais para que se aumente o questionamento, né, de tudo que envolveu essa privatização. Que, insisto, por mim não tinha privatizado por preço nenhum, mas foi apontado desde quando ela foi privatizada que o preço, ela foi, enfim, subavaliada. E quem que fez essa avaliação? Repito, a PwC, essa empresa que está envolvida agora aí nesse escândalo da Americanas. Então tudo isso são fatos. Confesso que não alimento expectativa de que o governo Lula vá partir para cima para reestatizar, mas o mínimo que a gente tem que fazer é cobrar para que isso seja feito. Ah, mas se fizer isso o mercado vai ficar nervoso. Olha, que fique. A gente não pode aceitar esse escândalo e achar que tem que ficar por isso mesmo, embora eu acho que vai acabar ficando. Pessoal, é isso. Quem gostou desse vídeo, compartilha. Vamos espalhar e trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.